Conexão SP Barias. Opinião gabaritada agora, hein? Eu agradeço. Com a extrema-direita no poder, qual o futuro para os pobres e para a classe média do Brasil? Bom, eu agradeço suas palavras, não sei se sou tão gabaritado assim para falar. Excelente questão, acho que realmente vai ser um desastre, já está sendo um desastre, uma catástrofe, uma vez que essa extrema-direita não tem nenhum tipo de política de recuperação econômica, nenhum tipo de proposta de recuperação econômica, ou mesmo de ação política que vise, enfim, mitigar, destruir esse capitalismo de oligopólio, criando uma economia mais dinâmica, com mais empregos e mais possibilidades para as pessoas mais pobres e classe média. Por outro lado, também temos a destruição ambiental, que coloca uma série de riscos e problemas, principalmente para a população mais pobre e para a classe média. E também, claro, com toda uma série de perdas econômicas por possíveis boicotes que o Brasil pode vir a sofrer no mercado internacional. Também com relação a serviços públicos, como saúde, a pessoa pensa, eu sou classe média, eu pago convênio. Sim, mas não se esqueça também que quem regula a ação dos convênios, preços, é o SUS. Então, o sucateamento do SUS também vai afetar você, amigo aí de casa, que paga convênio médico. Então, nós podemos dizer claramente, Lely, sem sombra de dúvida, que esse tipo de governo, esse tipo de política de extrema-direita não tem nenhum tipo de ação que vise a beneficiar, mas somente a destruir, e que não está sendo feito e nem vai ser feito nenhum tipo de política que tenha realmente uma proposta pautada em recuperação econômica, em redistribuição de renda, porque em nenhum momento esse governo falou sobre a questão tributária, em nenhum momento tentou resolver a questão tributária, e como nós falamos no programa anterior, sem resolver a questão de impostos de caráter regressivo, com o pobre pagando muito imposto, o Brasil não volta a crescer. Então, infelizmente, meu amigo, o cenário é catastrófico. Você vai passar a ter a cada vez mais uma situação mesmo de crise econômica, né, enfim, de não crescimento, de concentração cada vez maior de renda, e mesmo, por exemplo, na área, digamos, da saúde, porque, por exemplo, com todos esses cortes que foram feitos e vêm sendo feitos, por exemplo, na área da saúde, essas pessoas deixam de ter, enfim, atendimento básico. Você vê que recentemente esse desgoverno cortou exames essenciais para pessoas com hepatite e HIV. O que vai acontecer? Essas pessoas não vão ter o tratamento adequado para a doença delas, certo? Sim, sim. Elas vão depois ao SUS extremamente doentes, né? E vão ter que ser internadas, talvez ficarem em UTI, aumentando muito mais os gastos. O governo não tem dinheiro. Ele vai ter que emitir, então, títulos de dívida pública para compensar esses gastos maiores que terão que ser realizados na área da saúde. Porque essas pessoas depois vão ao hospital muito pior, em estado muito pior. Então, ou seja, a gente está falando o quê? Num aumento de dívida pública. Não podemos esquecer que a dívida pública brasileira, ela já está praticamente quase no nível da Grécia quando a Grécia quebrou. Mas isso não é culpa da extrema-direita, porque isso foi o PT que fez antes. Tudo bem, até foi, mas o que você fez para arrumar? Nada, você fez só para piorar. Né? Enfim. A saída, para arrematar, a saída do Brasil seria a social-democracia, mas uma social-democracia séria, né, com gente com vontade de realmente fazer. Só que aí você tem que interferir, interceptar o socialismo dos ricos. Sim, com certeza. E como você intercepta o socialismo dos ricos para implantar uma social-democracia real, verdadeira, para todos, para todo o país, né, equilibrando melhor aí as classes sociais, porque vivemos numa sociedade de classes perversa. Sim. O Brasil é uma sociedade de classes perversa. Sim, excelente questão. As classes no Brasil, hein? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Acho que não existe no mundo isso. Vá lá, né? A, B, C. Mas A, B, C, D, E, F, G. Vai embora, bicho. Sim. Acho que não existe no mundo isso aqui. E outra coisa, o Brasil não justifica. O Brasil está entre os 20 mais, não é? Não toda hora não está entre os 20 mais. Já esteve. Já foi quase a sexta economia do mundo. O que é isso?
Acho que, para responder essa última pergunta, eu acho que realmente é necessário um governo, e veja, por mais paradoxal que seja um governo social-democrata, real, verdadeiro, ele teria que, enfim, lutar realmente por uma pauta liberal para os ricos. Não para os ricos, não no sentido do que os ricos querem, mas liberalismo nos ricos, ou seja, eles terem que conviver o quê? Com concorrência, com, enfim, com possibilidades de perder, enfim, tem muitos contratos, Lely, que você vai ter aqui de licitação no Brasil, que no contrato tem uma cláusula dizendo, olha, se não houver lucro, o Estado te dá. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A concessão não é lucrativa, o Estado tem que pagar. A concessão do metrô de São Paulo é assim. Se não houver lucro, o Estado tem que... Não, capitalismo é risco. Eu vou pegar o dinheiro para investir aqui no maquinário, eu vou pegar no BNDES. Não, vai pegar no banco. Você, Lely, quando você precisa de dinheiro emprestado, eu também. A gente é obrigado a pegar empréstimo em banco. Por que esses ricos têm que ter um auxílio? Não, vá pegar no banco também com juros de mercado. Ou seja, quem corre o risco no Brasil, quem tem que passar pelo risco é o pequeno comerciante, é o pequeno empreendedor. Né, exatamente. Então, ou seja... que é o que gera toda a massa de empregos no país. Né? Uma social-democracia real, enfim, profunda, teria que resolver essa questão, enfim, promovendo realmente uma destruição desse capitalismo de oligopólio e tornando a economia brasileira mais dinâmica, com novos atores econômicos, enfim, com poder de investimento, com a possibilidade de realmente participar de processos de licitação, barateando o custo de obras, barateando o custo de serviços. Então, ou seja, essas reformas liberais nesses setores econômicos são extremamente mal vistas por essas pessoas, porque essas pessoas querem tudo menos isso. Querem tudo menos isso. Esse aí daria um outro programa, né? Esse assunto, né? Nós temos que fechar aqui. E temos que fechar com uma música, com um som, que é o que dá sentido à vida, né? Ó, eu quero que esse seja o lema do programa aqui. A música dá sentido à vida. A música dá sentido à vida. E o que vamos fechar com o quê? O que tem a ver agora? Vamos pensar, bom, a gente falou, enfim, dessa questão do socialismo. Posso sugerir? Claro! Caetano Veloso, Podres Poderes? Boa sugestão, boa sugestão. Uma excelente sugestão. Quando eu tocava na noite, nos anos 80, 90, eu lembro que eu tinha que tocar essa daí, que na época estava rolando. Uhum. Mas, Lely, antes da música, eu gostaria só de fazer um pequeno adendo, que é o seguinte, você falou, enfim, de uma questão, o que seria o futuro do Brasil, né, com relação a essa questão da extrema-direita, o que eles estão fazendo com os pobres, classe média. A gente não pode se esquecer também como a extrema-direita ela está comprometida com uma agenda de destruição ambiental. Né? Sim, sim. Estamos nesse momento vivendo uma grande epidemia que é a questão do Covid. Agora a questão é, Lely, por que esse vírus surgiu? De onde ele surgiu? Isso é um assunto para um próximo programa. Mas podemos já dar uma pincelada, né, fazer aí um preview que esse vírus ele já existia, evidentemente, ele não foi criado pelo governo chinês, você que acredita em fake news, nós garantimos, ele não foi criado pelo governo chinês. Eu tenho um documentário aqui que trata disso, são 5 minutos só, 7 minutos, podemos tratar isso na próxima vez. Mas só para pegar esse gancho, Lely, toda essa política de destruição ambiental coloca o ser humano em contato com vírus, bactérias, fungos que até então estavam isolados em certas áreas do planeta. Com a questão da destruição ambiental por meio de produção de pastagens, ou mesmo produção de soja e milho para alimentar, enfim, gado e mesmo, enfim, aquecimento global que vai degelar certas áreas, esses vírus passam a ter contato com o ser humano. Com certeza. Então nós tivemos o quê? A questão do Covid. Veja bem, temos já a questão do Covid. Aqui, não sei se você chegou a ver, temos agora um super fungo, que é uma variação da Candida albicans, que é aquele fungo que causa candidíase, né? Uma infecção micótica comum. Já há uma variação desse fungo que ela é incurável, Lely. Se a pessoa pegar, ela morre. A esposa de um amigo meu, ela trabalha, né, nessa área de pesquisa. Já houve 2 ou 3 casos no Brasil. Então, ou seja, estamos vivendo uma epidemia com a possibilidade de viver uma outra epidemia.
Então, Sim. esses governos de extrema-direita que não pensam riscos, eles vão criar todo um contexto de falta de água, novas doenças, enfim, que vão afetar diretamente e primeiramente, claro, os mais pobres. Os mais pobres e a classe média vão ser os primeiros a sofrer com isso. Já estão sofrendo. Quem é muito rico consegue escapar até um certo ponto. Agora, quem é pobre, quem é de classe média já está condenado por esse tipo de política. Tá? Então, no próximo programa, podemos falar sobre isso, porque eu já tenho aqui na Sim, falaremos ponta sobre da essa agulha, questão. eu tenho na ponta da agulha aqui sobre exatamente esse tema, um trecho de um documentário. Então, fechando aqui, que agora a gente estourou o tempo, o Pôr dos Poderes com o Caetano Veloso, e semana que vem estamos juntos de novo. Combinadíssimo, meu amigo. É isso aí. Valeu, um grande abraço, gente. Mais uma vez, obrigado. E obrigado você. Né, para quem está assistindo, não também. Quem está acompanhando aqui. E a dica sempre, qual é Não mesmo? se esqueça de dar o like no vídeo, de se inscrever no canal e de ativar as notificações clicando no sininho. Ótimo. Então, fechando. Agora fechando para valer, hein? Enquanto os homens exercem seus poderes, fortes e buscas avançam os sinais vermelhos e perdem os dedos, somos uns boçais. Queria querer gritar 700 mil vezes, como são lindos os burgueses e os japoneses, mas tudo é muito mais. Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será que essa minha estúpida retórica terá que soar, terá que se ouvir por mais de 1 ano? Enquanto os homens exercem seus poderes, índios e padres e bichas, negros e mulheres e adolescentes.